Obviamente, preciso começar essa aula falando que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a primeiríssima ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. Física, apaixonante, lindíssima, não é verdade? Gatinhos e gatinhas, na nossa primeira aula, eu deixei indicado para vocês alguns vídeos. Não sei se vocês conseguiram ver todos, que alguns eram um pouquinho longos, na verdade, mas a ideia é que se vocês não conseguissem ver todos durante aquela aula, vocês tivessem mais algum material para poder estudar mais um pouquinho ao longo da semana, tá bom? Mas eu quero usar esse momento do Zoom para a gente poder discutir um pouquinho também aquele assunto de vetores, porque é um assunto novo, é uma notação nova que vocês nunca tinham trabalhado ainda. Então, acho que vale a pena a gente investir um tempinho para conversar juntos sobre aquele assunto, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Eu quero começar compartilhando com vocês essa imagem aqui, ó. Tem live, jovenzinhos, semana Uhul! que vem, tá bom? Tem live semana que vem, ó. A cara do Paraná pelo olhar da ciência. Então vai ser, a princípio, comigo e com a professora Suzana, mediada pelo professor César, e vai ser durante o nosso horário de aula, tá bom? Então, na quarta-feira, nós temos a quinta aula juntos, tá bom? Nono B, quinta aula, é isso. Então, nós vamos, durante o horário das 10 até o horário da quinta aula, e conversar juntos nessa live, beleza? Então, todos estão convidados e convocados, porque vai ser durante o horário de aula de vocês, né? Teoricamente, vocês estariam assistindo a aula, então a gente vai estar junto lá na live, beleza? Pode avisar pai, mãe, papagaio, periquito, todo mundo que quiser Né? participar, tá muito bem convidado, tá bom? O que a gente vai conversar, jovens? Isso quer dizer a cara do Paraná pelo olhar da ciência. Nós vamos tratar, jovenzinhos, de... assim, eu fico constrangido, Rafael Gross. Ai, que vergonha. Nós vamos tratar, jovenzinhos, de não só da pandemia que nós estamos vivendo agora, tá? Mas a nossa ideia é fazer um olhar mais amplo, tá bom? Ver como que está sendo o Paraná mediante essa situação, mas mediante outros contextos também, como a estiagem. Várias pessoas aí já foram afetadas, acho que todas as pessoas acabaram sendo afetadas pela estiagem, pela falta de água, não é verdade? Outros surtos que nós estamos tendo, como de dengue, zika, chikungunya, enfim, dá um olhar mais amplo do que tem acontecido no nosso estado e de como que os nossos representantes têm trabalhado e têm se organizado mediante essas situações, tá bom? Então é um olhar um pouquinho mais amplo do que só a pandemia que nós estamos vivendo, beleza? Então estão todos convidadíssimos aí para trocarmos essa ideia na semana que vem, beleza? Então está aí, eu já passei para vocês também no mural e eu acho que essa semana ainda o colégio vai acabar divulgando aí no Face, beleza? Agora sim, jovenzinhos, deixa eu minimizar tudo porque preciso abrir aqui. Aí, eu vou minimizar aqui. Professor, a gente ainda tá vendo a live, o negócio da live. Vocês estão vendo a live ainda? Então deixa eu fazer. Então deixa eu interromper o compartilhamento e fazer o compartilhamento de novo. Espera aí. Agora sim, né? Sim. Beleza. Então vamos lá, jovenzinhos. Eu quero começar falando com vocês sobre vetores. Eu sei que vocês já assistiram aí pelo menos um dos vídeos que falava sobre isso, mas eu acho que é importante eu também dar uma discutida com vocês sobre o que é vetor, afinal de contas. E aí, como vocês já tiveram um olhar inicial, um contato inicial, o que vocês tiveram de dúvida, já podem começar aí mandando aí no chat, se é que ficaram com dúvida, que eu vou discutindo com vocês, tá bom? Jovens, se eu falo para vocês que fazem 15 minutos que a nossa aula começou, eu preciso dar mais alguma informação para que vocês entendam que se passaram 15 minutos?
Não. Eu Não. falar que se passaram 15 minutos já é informação suficiente. Se eu falo para vocês que a temperatura média hoje na cidade de Curitiba está em torno aí de 12, 13 graus Celsius, eu preciso dar mais alguma informação para que vocês entendam que a temperatura média é 12 ou 13 graus Celsius? Também não. Então, o número por si só, acompanhado da unidade de medida, já é suficiente para vocês entenderem o que eu quis dizer. Agora, se eu falo para vocês que eu estou sentado, eu estou sentado, eu estou até enrolado numa cobertinha aqui, ó, mas estou sentado, e na minha frente, jovenzinhos, tem uma mesa. Estou batendo na mesa aqui, não está apoiado no meu computador. E eu falo que sobre essa mesa, eu vou aplicar uma força de 5 newtons. Vou aplicar uma força sobre a mesa. Vocês saberiam me dizer para onde que a mesa iria se mexer? Se ela se mexer para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima, para baixo? Para baixo. Porque Para baixo, com tecnicamente você vai certeza para empurrar. baixo. Tecnicamente você vai empurrar mesmo para baixo. Não, mas por que eu não posso empurrar para cima? Porque você vai fazer pela parte de cima da mesa. Mas se eu colocar a mão aqui, ó, por baixo da mesa, ó, e empurrar ela para, estou empurrando para cima, ó. Viu que isso aumentou a minha imagem do meu rosto ali, ó. Aí vai cair tudo aqui. Então, eu posso empurrar ela para cima, eu posso empurrar ela para um lado, ó. Vou deixar, só cuidar para não cair a caneta, ó. Eu vou ficar paradinho e vou empurrar a mesa, ó, para um lado. Falta desmontar a mesa. Tô falando em mesa estável, né, professor? Tô falando de mesa estável. Como é que é? Tô falando daquelas mesas estáveis. Essas assim, coloca em parede. Você pode empurrar para baixo ou para cima, não pro lado oposto. Ela tá solta, a mesa tá solta. Então, eu posso aplicar uma força na mesa de diferentes formas. A mesma força de intensidade 5 newtons. Então, quando eu falo em força, para vocês entenderem por completo o que eu quero dizer, além de falar a intensidade da força e a unidade de medida dela, eu preciso falar também a direção e o sentido. Se eu vou fazer essa força na horizontal, se eu vou fazer essa força na vertical. Se for na horizontal, se é para a esquerda ou para a direita, para frente ou para trás. Se for na vertical, se é para cima ou para baixo. Então, força, ela vai ser uma grandeza vetorial. Ela é uma grandeza que vai exigir de nós mais informação do que o número. Ela precisa de direção e sentido. Então, essa, jovens, vai ser a definição que nós vamos ter para força. Força não, perdão, para vetores. Eles vão ter módulo, direção e sentido. Essas três informações vão ser importantes, tá bom? O que é o módulo? O módulo é o valor numérico, tá bom? Então, vou colocar aqui, é um número, é a intensidade daquela grandeza que você está trabalhando. Direção, por exemplo, se é vertical ou horizontal. Então, você primeiro define a direção. E depois que você definiu a direção, você define o sentido. Por exemplo, se for na vertical, se é para cima ou para baixo. Depois que você definiu o que é horizontal, se é para a esquerda ou direita. Beleza? Então, primeiro define direção, depois você define o sentido dentro dessa direção. Tá bom? Então, o vetor tem essas três informações, módulo, direção e sentido. E como que eu posso fazer para representar um vetor? Ó, jovens. O vetor, ele vai ser representado por uma seta, tá? Uma flechinha. Aí. Então, ó, o vetor, ele vai ser representado por uma flecha, beleza? Então, ó, se nós olharmos aqui o módulo desse vetor, qual é? O módulo está representado pelo tamanho. Então, vou falar que esse tamanho aqui representa, sei lá, um vetor de 2 newtons de força. Tá bom? Uma força de 2 newtons. A direção, jovenzinhos, aqui, qual que vai ser? A direção, ó, ela é horizontal. Então, direção horizontal. E qual que é o sentido? É horizontal para a esquerda ou horizontal para a direita, jovens? Horizontal
Direita. Direita. Isso aí. Então, ó, primeiro você Professor, define a direção e depois o sentido. Diga. quanto que é 2 newtons, basicamente? 2 newtons. Vamos fazer o seguinte para facilitar. Vamos pensar em 10 newtons, tá bom? O que, Tá. que vai ser 10 newtons de força? Se você pegar um pacote de 1 quilograma na mão, um saco de feijão de 1 quilograma, tá bom? Segura ele na tua mão aqui, ó. Pega o saco de feijão e coloca em cima da tua mão. A força que você precisa fazer com a sua mão para sustentar o saco de 1 quilograma de feijão é equivalente a 10 newtons. Então, é a força que você faz para sustentar uma massa de 1 quilograma. Então, 2 newtons é a força que você faz para sustentar uma massa de 200 gramas ou de 0,2 quilograma, né? Que é a mesma massa, só representada em unidades diferentes. Pegou a ideia? Sim. Depois a gente vai entender como que a gente calcula essa força, tá bom? Quais grandezas eu uso para determinar essa intensidade. Aqui foi só porque você perguntou quanto que é 2 newtons, né? Então, para ter esse parâmetro. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como calcular a intensidade dessa força. Aí você vai entender o porquê que é 10 newtons, tá bom? Vou fazer mais um vetor para vocês aqui, ó, jovens. Se eu achar minha lápis aqui. E eu vou fazer esse vetor aqui, ó. Concordam que esse vetor que eu fiz aqui, ó, que eu vou chamar de F2. Esse aqui eu vou falar que é uma força 1, essa aqui é uma força 2. Beleza? Concordam comigo que esse vetor também está na direção horizontal? E que ele também aponta para a direita? Então, eu posso falar que esse vetor aqui também tem direção horizontal e sentido para a direita. Só que a intensidade, o módulo dele é diferente. O módulo desse vetor, jovenzinhos, é maior. Ó. Se você comparar o tamanho de um vetor com o outro, esse aqui tem um tamanho maior, um módulo maior. Então, eu vou dizer que esse aqui ó, tem uma intensidade de força de 3 newtons. Beleza? Então, o tamanho da flecha representa a intensidade. Quanto maior a flecha, maior a intensidade. Quanto menor a flecha, menor vai ser também a sua intensidade da grandeza medida. Fechou? Então, vetor, de novo, importantíssimo isso, jovens. Tem 3 informações: módulo, direção e sentido. Essas 3 informações acompanham uma grandeza vetorial. Tá bom? Mas e aí, como é que eu faço para somar, subtrair grandeza vetorial? Porque se eu falo para vocês assim, que eu tinha uma panela com água que estava a 13 graus Celsius. Aí eu coloquei ela no fogo e aumentou em 10 graus Celsius a temperatura. Para quanto que foi a temperatura final da panela? Bom, 13 mais 10, que aumentou, 23 graus Celsius. Você faz a continha de cabeça, é sossegada, tranquilo. Só que eu consigo fazer esse tipo de conta simples assim para grandezas que são escalares. Por exemplo, eu falei para vocês que tinham se passado 15 minutos da nossa aula. Agora, jovens, se passaram mais 9 minutos. Beleza? Então, tinha passado 15. Passou mais 9. Então, ao todo, quantos minutos se passaram? 24 minutos. Pegaram a ideia? Então, tempo, temperatura, eu posso simplesmente somar e deu boa. Força, não. Por que não? Vou pegar um quadro novo, jovenzinhos. Se vocês quiserem dar um print na tela para ter essa imagem aí com vocês, beleza? Porque em 2 segundos eu vou mudar, em 1 segundo eu vou mudar, eu estou mudando. O senhor pode usar aquele simulador que você colocou na primeira aula para ajudar a gente? Sim, eu vou daqui a pouquinho usar ele para mostrar para vocês algumas operações. Eba. Beleza. Ó, quando eu tiver vetores, jovens, que apontam no mesmo sentido, ó, por exemplo, esse vetorzinho aqui, eu quero somar com esse vetorzinho aqui, ó. Os dois estão na horizontal e no mesmo sentido. Então, se aqui é uma força de 1 newton e esse aqui também é uma força de 1 newton, quanto que vai dar ao todo a soma dos dois? 2 newtons. Agora,
Se eu tenho essa situação, ó, uma força de 2 newtons nesse sentido e uma força de 1 newton no sentido oposto, ó. Essa é 2 newtons e essa é 1 newton. Se eu somar as duas, quanto que vai dar? A resposta aqui, ó, é 1 newton. Por quê, professor? É como se você puxasse um objeto para um lado com uma força de intensidade de 2 newtons e alguém puxasse no sentido oposto com uma intensidade de 1 newton. Então, 2 que puxa para um lado menos 1 que puxa no sentido oposto, vai sobrar 1 newton puxando para esse lado. Essa é a ideia. E é esse raciocínio que eu quero mostrar para vocês no simulador, tá bom? Vejam se vocês conseguem ver o simulador aí. Estão vendo minha tela com o simulador ou não? Não. Não? Então, vou interromper o compartilhamento e fazer de novo. Agora estão vendo, né? Sim. Beleza. Ó, eu peguei o exemplo do 2D. Eu vou pegar esse vetorzinho A, ó, vou encaixar ele aqui. E eu vou... Não vou pegar ele assim, não. Eu vou pegar outro exemplo. Vou pegar esse aqui. Ó, vou colocar esse vetorzinho azul aqui. Ó, tá deitadinho na horizontal. E vou colocar mais um vetorzinho aqui, também na horizontal, com o mesmo tamanho. Se eu somar os dois vetores, jovens, concordam que tem que dar um vetor que vai dar o dobro do comprimento, ou o comprimento de um mais o comprimento do outro, já que eles estão ó, no mesmo sentido? Então, vamos ver como que é esse vetor soma, ó. Se eu colocar aqui, ó, do ladinho deles, ó, no meio dos dois, na verdade, percebem que, ó, esse aqui tem 2 quadradões de comprimento, esse aqui também, 2 quadradões. A soma dos dois é de 4 quadradões. Se eu venho aqui e mudo o comprimento de um deles, ó, o que acontece com o vetor soma? Vai aumentando também, olha que coisa bonita, olha que coisa linda. Então, o que isso significa? Que quando eu tenho vetores que estão no mesmo sentido, é só somar. Se duas pessoas puxam um objeto para um lado, eu somo a força das duas pessoas. Agora, se acontece como eu havia comentado com vocês, ó, dessa pessoa aqui começar a puxar no sentido oposto, olha lá o que vai acontecendo com a força, a resultante diminui a intensidade. Eu tenho ó, 5 quadradões de intensidade puxando para a direita, 2 quadradões de intensidade puxando para a esquerda. Então, quanto que vai dar a diferença? 3 quadradões puxando para a direita. Ou seja, eu desconto ó, a diferença desses dois, ó, se eu encaixar ele aqui, ó, eu desconto esse comprimento do meu vetor maior, e essa diferença que sobra aqui é o meu vetor resultante. Beleza? Vou mudar esse vetorzinho de novo. Ó. Vou esconder isso aqui para fazer um mistério. Vamos supor que, ao invés de puxar no sentido oposto, alguém chega aqui, puxa para o lado, e outra pessoa pega esse vetor e puxa o objeto na vertical para cima. Então, simultaneamente, ele é puxado para o lado e para cima. Para onde que esse vetor vai se mexer, vocês acham? Ele se move para cima, se move para o lado ou se move nos dois simultaneamente, tipo aqui na diagonal? O que as vossas pessoas acham? Eu não acho nada, professor. Na diagonal? Eu acho Na que diagonal, muito bem, jovenzinhos. Olha lá, se eu encaixar aqui, ó, o vetor resultante sai na diagonal. Ou seja, faz todo sentido, né? Se alguém puxa um objeto para frente e outro puxa para cima, o objeto ó, se move no meio dos dois. Sacaram a ideia? Então, desenhar os vetores é tranquilo, é sossegado, não tem estresse. Só alegria, paz no coração, de boas. Agora, como é que eu calculo a intensidade? Por exemplo, um puxa para a esquerda com 3 newtons, o outro puxa para a direita com 4 newtons. Quanto que para cima, perdão, com 4 newtons. Quanto que vai dar a intensidade da força resultante? Aí, jovenzinhos, nós vamos ter um esquema para fazer esses cálculos, beleza? E é esse esquema que eu quero trabalhar com vocês agora. Então, vou recompartilhar a minha tela, tem que interromper e compartilhar de novo. Cadê? Aqui. Aí. Vou pegar uma tela nova, que essa aqui já não serve mais. Então, a gente vai entender agora
como que nós fazemos a soma de vetores? Então, vamos lá. Os dois primeiros casos é bem fácil, porque é bem do nosso cotidiano, que são os vetores no mesmo sentido. Ó. Por exemplo, uma força aqui ó, de 1 newton neste sentido, horizontal para a direita, e outra força também na horizontal para a direita, de intensidade 2 newtons. Se eu for desenhar aqui, jovenzinhos, a força resultante, ela vai ter o comprimento de um mais o... Ela vai ter o comprimento de um vetor mais o comprimento do outro. Então, 1 mais 2 seria 3 newtons. Ou seja, nesse caso, jovens, eu posso escrever, então, que a minha força resultante, ela é o quê? É a força 1 mais a força 2. Concordam comigo? 1 newton é a força 1. 2 newtons é a força 2. F igual a 3 newtons é a força resultante. Então, a resultante é a soma dos vetores no mesmo sentido. E se eu tiver vetores em sentido oposto? Agora, ó, se tiverem perguntas, eu já abro o chat, tá? Só um pouquinho. Eu tenho esse vetor aqui, de intensidade 4 newtons, e tenho esse vetor aqui, ó, sentido oposto, de intensidade 3 newtons. Se eu for desenhar o meu vetor resultante, ele vai dar quanto? Ó? 4 newtons num sentido, 3 newtons no sentido oposto, a diferença, 4 menos 3, 1 newton. Que conta que eu fiz aqui para chegar a essa conclusão? Quando os vetores têm sentidos opostos, eu faço o vetor maior, que nesse caso era o 4, menos o vetor menor, que nesse caso era o 3. Então, vai ficar que a minha força resultante é a força 1 menos a força 2. Até aqui, jovens, eu acho que não tem muita novidade, porque é bem do nosso cotidiano isso, né? Você puxa para um lado, puxa para o outro, você já sabe, é meio intuitivo. Que quando puxa para o mesmo sentido, soma, quando puxa em sentido oposto, vai subtrair. Já é meio lógico a gente pensar isso. Beleza. Então, acho que até aqui não tem muita novidade, não. Mas, no próximo modelo, eu acho que tem um pouquinho de novidade, sim. Então, se vocês quiserem dar um print para ter isso aí salvo com vocês, eu aconselho que salvem, porque no livro de vocês não traz essa relação, ele vai comentar depois num sistema um pouquinho diferente, não está tão resumido quanto eu estou apresentando para vocês aí, tá? Então, eu aconselho que vocês anotem, tá bom? Então, primeiro e segundo caso. Então, vou para o terceiro caso, jovens, que é quando os vetores são perpendiculares entre si. Vocês sabem o que significa perpendicular? Jovens, perpendicular quer dizer que forma 90 graus, tá bom? Então, nós vamos ter dois vetores que são perpendiculares entre si, ó. Ou seja, dois vetores que formam 90 graus. Tá bom? Então, eu vou falar que esse carinha aqui é o vetor F1, força 1, e esse aqui é o vetor força 2, que é o último exemplo que eu tinha feito com vocês ali no simulador, né? Eu perguntei como que ia ser a força resultante, e alguém me falou, vai ser na diagonal ali, ó, no meio dos dois vetores. Então, vamos fazer o desenho dessa força... Eita, dessa força resultante ali. Então, a força resultante, ela sai aqui, ó, no meio
mas no meio dos dois vetores, mas no meio mesmo aqui, ó. Belezinha? Então, essa aqui vai ser a força resultante. Jovens, concordam comigo que esse comprimento aqui, ó, essa altura, ela é exatamente essa altura do vetor F1? Então, o que eu posso afirmar? Que aqui fechou um triângulo retângulo. Que esse cateto mede o F2, esse cateto mede o F1, e a hipotenusa, ela é quem? É a força resultante. Então, a gente pode fazer isso aqui por Pitágoras, jovenzinhos. Eu posso escrever que a intensidade da força resultante ao quadrado é a intensidade da força 1 ao quadrado mais a intensidade da força 2 ao quadrado. Essa equaçãozinha apaixonante, bonitinha, simpática aqui, ó, é a equação que vai representar para nós a força resultante quando os vetores forem perpendiculares entre si. Relembro com vocês que ser perpendicular, ó, significa dizer que está formando um ângulo de 90 graus naquele sistema. Isso quer dizer que são forças perpendiculares. Fechou? Então, era isso que eu tinha que conversar com vocês, que vocês precisavam saber sobre vetores. Se os vetores estão no mesmo sentido, soma. Se eles estão em sentidos opostos, subtrai. Se eles forem perpendiculares entre si, você faz o quê? Você faz Pitágoras para calcular a força resultante. Fechou? Jovenzinhos, agora é com os senhores. Vou dar 3 segundinhos para vocês mandarem perguntas e questionamentos. Senão eu vou começar a falar de alguns tipos de força que a gente pode pensar depois associada à força resultante. Beleza, então, sem questionamentos? Então, só me deixem fazer um registro importante aqui. Legal, vamos pegar um novo quadro. Jovens, eu quero falar com vocês sobre duas forças. Na verdade, eu vou começar falando sobre uma força bastante importante, que é a força peso. Força peso, beleza? Jovens, o que vai ser a força peso? A gente tem mania de falar assim, né? Ah, eu vou lá na farmácia me pesar. Mas quando você vai lá na farmácia e sobe na balança, na verdade o que você faz é aferir a sua massa, não o seu peso. Então não é certo falar pesar. Mas para o nosso dia a dia não tem problema. As pessoas falam que vão se pesar ou que o seu peso é tanto e você entende o que a pessoa quer dizer. Por exemplo, eu falaria assim: ah, antes da quarentena eu estava pesando 80 quilogramas. Agora, depois da quarentena, eu estou pesando 89 até ontem, na hora da janta, porque na hora da janta eu fiz um lanche, comi um ontem e agora eu estou pesando uns 95 quilogramas. Então, eu falo isso, vocês entendem o que eu quero dizer. Porém, peso, jovens, é força, não é medido em quilograma. Massa é que é medido em quilograma. Então, o que a balança fornece de informação para você é a sua massa e não o seu peso. Então, vamos deixar isso anotado aqui, que é bastante importante, tá? Ó, eu não vou escrever assim, vou escrever assim, ó. Balança fornece o que? Ela fornece massa, tá bom? Vou até fazer um quadrinho colorido em volta. Tá bom? E vou deixar indicado para os senhores que isso aqui, ó, hashtag PQP. Possível questão de prova. Mas prova, professor, vai ter prova? Em algum momento vai ter prova, jovens, tá? Em algum momento vai ter prova. E aí, quando tiver, não sei como nem quando, não sei, mas quando tiver, isso certeza que vai estar na prova, jovenzinhos. Que balança mede massa e não peso, tá bom? Então anotem, destaquem, porque é muito importante. Vocês estão vendo isso pela primeira vez agora no 9º ano. Depois vocês vão ver lá no ensino médio de novo, os vestibulares cobram bastante, o Enem cobra bastante, então é importante ter isso bem claro, tá bom? Balança, mede, massa.
Beleza, professor, mas então o que que é peso? Peso, jovenzinhos, é o produto da massa do corpo vezes o valor da aceleração da gravidade no planeta em que a pessoa se encontra. Então, no nosso caso, nós estamos no planeta Terra. Então, a gravidade, eu vou chamar assim, ó, GT, gravidade na Terra, nós já vimos, né? Que vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Esse vai ser o valor da aceleração da gravidade na Terra. Professor, não é 9,8? Se o exercício manda usar 9,8, você obedece. Mas se ele te deixa livre para escolher, óbvio, que você escolhe o 10, porque matematicamente é mais fácil para resolver. Beleza? Então, gravidade na Terra, 10. Portanto, o peso é isso. Massa vezes gravidade. Tá bom? Professor, e qual que vai ser a unidade de medida de força-peso? Jovenzinhos, peso vai ser medido em Newton, que nós representamos pela letra N de forma maiúscula, tá bom? Então, peso vai ser medido em Newton, em homenagem a Isaac Newton, que foi o cara que trabalhou com as relações de força. Logo na sequência, nós vamos falar sobre as leis de Newton, que são muito importantes também para os nossos estudos na física, tá bom? Então, força-peso vai ser massa vezes gravidade. Fechou? Agora, jovenzinhos, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte. Qual que é o professor que vocês têm que é o mais gordinho? Se falar que sou eu, vou ficar chateado, vou ficar triste. Carola. Boa, Carola. gostei. Então, o Carola, jovens, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o Carola, vai botar o Carola num foguete e vai mandar o Carola para a Lua, beleza? Mandamos o Carola para a Lua. Carola está lá na Lua. Jovens, já que o Carola foi para a Lua, o simples fato do Carola ir para a Lua faz ele emagrecer? Tecnicamente, não. Não. Não, porque a nossa massa na Terra, na Lua, no espaço sideral, não importa, continua sendo a mesma. Hoje eu estou com 88 quilogramas. Se eu for para a Lua, minha massa continua sendo 88 quilogramas. Se eu for para Marte, minha massa continua sendo 88 quilogramas. O que vai mudar, jovenzinhos? É a gravidade. A gravidade na Lua, jovens, ela é quase que um quarto da gravidade na Terra, aproximadamente 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então vamos pensar o seguinte, qual que é a massa do Carola, será? Ele é gordo pra caramba, né? Eu acho que deve ser uns 100 quilogramas. Vamos colocar então assim, ó. Uns 150, no mínimo. Ô, louco. Massa do professor Carola, 100 quilogramas. Então qual que vai ser o peso do professor Carola na Terra? Vai ser a massa dele na Terra, que é 100 quilogramas, vezes a gravidade na Terra, que é 10, que vão ser, então, 1.000 newtons. Qual que vai ser o peso do professor Carola na Lua? É a massa dele, que é 100 quilogramas, a massa não muda, vezes a gravidade na Lua, que é 2,5. 100 vezes 2,5, 250 newtons. Então, o peso do professor Carola na Lua vai ser menor. Mas não porque a massa dele mudou. A massa é a mesma, ele continua gordinho. O que mudou foi a gravidade. A gravidade lá é menor, consequentemente o peso se torna menor. Então ele vai ter a sensação que está mais leve, porque a força-peso que puxa ele para o centro da Terra lá na Lua vai ser menor. Pegaram a ideia? Então, jovenzinhos, pegar alguém da Terra e mandar para a Lua não faz a pessoa emagrecer. Beleza? Ela muda o peso porque muda o valor da gravidade. Fechou? Jovens, essa lousinha que está aqui ó, é muito importante, muito mesmo. Então, anotem isso aqui, porque tem essa discussão no livro de vocês, mas ela não está tão direta e tão explícita quanto eu fiz aqui. Tá bom? Gatinhos e gatinhas, até aqui. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tranquilo? Sossegado? Suave na nave?
Fechou? Beleza, então, jovens, eu encerro a nossa aulinha, então, aqui. Nós falamos de força-peso. Na nossa próxima aula de física, nós vamos falar sobre outros tipos de força. Tem a força normal, tem a força de tração, tem força de atrito, enfim, vários tipos de força. E depois a gente vai falar um pouquinho também das leis de Newton. É uma das partes mais legais da física. Beleza? Jovenzinhos, então nós encerramos nossa aulinha aqui no Zoom. Agora, a gente volta lá para o Google Sala de Aula. Ainda temos mais 5 minutinhos de aula aí. Tá bom? Jovens, me dê um tchau bem bonito. É semana que vem. Tchau, querido. Um beijo. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.